porque eles conhecem o mandamento. E essa é uma sequência, né? É uma sequência do texto. E aqui nós vamos trazer então esta sequência de como aqueles que conhecem a palavra de Deus tornam a cultura muito mais colapsada, muito pior, quando eles que conhecem praticam aquilo que não deviam praticar. Vamos ler então Romanos capítulo 2, do verso 17 ao 24, que diz: Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendito seja o Deus Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus que nos criou e que nos salvou por meio da morte e ressurreição e glorificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje, te damos graças por hoje ser domingo, o dia do Senhor, o dia em que lembramos a ressurreição do nosso Senhor, o dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e anunciamos a sua vinda por meio da participação da mesa do Senhor à ceia. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, rendemos graças. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O título do sermão de hoje é As Causas Maiores do Colapso Moral da Cultura. Esse texto de Romanos 2, ele está falando do quanto os judeus conheciam a palavra. Aliás, se nós vamos ver aqui, o judeu, o israelita, melhor dizendo, o israelita, ele foi gerado pela palavra. Tudo gira em torno da palavra. Eles têm a palavra desde sempre. Como o apóstolo Paulo em Romanos 9 diz, deles são os mandamentos, os profetas, a lei. Os judeus, eles foram gerados na palavra da palavra. Aliás, eles são a história deles é a palavra, Então eles têm os patriarcas, eles têm a lei, eles têm os escritos, as orações representadas nos salmos, eles têm os preceitos da lei que estão em Provérbios, eles têm os profetas e eles têm também o Salvador. Então a cultura judaica, ela não tem como ser uma cultura, digamos assim, profana. Por quê? Porque ela é a palavra, E se a gente for ver, por exemplo, a literatura judaica, as músicas judaicas, históricas, são todas elas reflexos da palavra. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Nobel de Literatura, como Isaac Singer, por exemplo, eu tive a oportunidade de ler 600 páginas dos contos dele, em 2016, e 120 contos ali são imersos de anjos da palavra. Enfim, a cultura judaica está ali. Se a gente pegar uma música contemporânea judaica, por mais que eles tentem, porque a secularização ela é muito forte também nisso,
mas ainda tem resquícios disso que estava inconsciente, né, da alma deles. É claro que o israelita hoje ele é muito secularizado. Por exemplo, desde 1948, quando surgiu o Estado de Israel, apenas 2 governantes são religiosos, outros todos são ateus, né, ou não religiosos. Né? Pega, por exemplo, o governo de hoje, ele não é um governo, os líderes não são religiosos, né? Eles são secularizados. E aqui está, meus irmãos, uma questão importante. A cultura revela quem somos. A cultura revela quem somos. A nossa adesão ou não à cultura revela o nosso, quem nós somos, né? No sentido de que tipo de cristianismo nós vivemos. E a crise na cultura não é uma falta de luz, mas ela é uma rejeição da luz. A cultura visível, né, é o coração das pessoas revelado. E toda a cultura revela o coração, ela revela o coração das pessoas, ela revela algo das pessoas, ela revela a mentalidade das pessoas. E há culturas moldadas por Deus e há culturas moldadas pelo pecado. A gente vê, por exemplo, uma cultura muito bíblica que surgiu no século XVII, por exemplo, o puritanismo. Vamos pegar a questão do puritanismo inglês, por exemplo, que era uma cultura cristã muito embebida na palavra. Mas aí essa mesma cultura vai para o outro lado do Atlântico, né? Ela é plantada nos Estados Unidos. E lá ela se torna muito mais conservadora, negativamente falando. Por quê? Porque se lá na origem deles, na Inglaterra, a cultura puritana era uma cultura extremamente bíblica, quando eles chegam nos Estados Unidos, eles desenvolvem uma cultura a partir de uma cultura bíblica, eles desenvolvem uma cultura extremamente rígida. Por quê? Porque ali estava sendo revelado o coração daquelas pessoas. Então ali se desenvolve uma cultura, por exemplo, de perseguir inimigos, né? de matar bruxas. Mas todo mundo sabe que bruxa não existe, né? Inclusive tem uma frase muito interessante. Diz que é puritano, mas nunca queimou uma bruxa, né? Isso vem, claro, do puritanismo americano, né? Salem, todo mundo já ouviu falar, né? Nas bruxas de Salem. Então, mesmo a cultura cristã, ela pode continuar sendo uma cultura conservadora, mas uma cultura, digamos assim, rígida, além, né, dos padrões que são bíblicos. Então, por exemplo, as mulheres, quando tinham problemas emocionais, como se resolvia nesse tipo de puritanismo? Eles diziam, né, que tinham que dar um laço nas mulheres para expulsar o demônio. Mas eles vêm, né, eles nasceram de uma cultura bíblica boa, mas mesmo a cultura bíblica ela pode se transformar numa cultura de pecados, como foi no caso dos judeus. Eles receberam a palavra, mas depois disso surgiu então os escribas e os fariseus e os saduceus que enrijeceram, né, esses conceitos, criando mandamentos além da palavra. Então, meus irmãos, Paulo, em Romanos capítulo 2, dirige-se a um povo que possuía a lei, a um povo que conhecia a vontade de Deus, que ensinava aos outros, mas vivia em contradição. Eles tinham forma de verdade, mas não tinham a vida transformada. Isso gera algo muito perigoso. Uma cultura religiosa sem santidade, uma cultura religiosa sem piedade. Se tornaram religiosos sem piedade. E nós, meus irmãos, nós vivemos um tempo de crise cultural, tanto fora da igreja quanto dentro do próprio cristianismo. Nós vivemos uma cultura, uma crise de identidade. E o apóstolo Paulo mostra nesse texto que o
problema não é apenas a ausência da verdade, porque eles tinham a verdade, eles conheciam a verdade, mas é a presença da verdade sem a obediência, sem a piedade, sem o amor pela verdade. Porque o texto não fala de pagãos ignorantes, ele fala de pessoas que conhecem a lei, que ensinam a lei, que defendem a lei, mas não vivem a lei. E aqui está um diagnóstico muito profundo. Uma cultura pode ser formada pela palavra de Deus, mas também ela pode ser corrompida por corações que rejeitam essa palavra. E o mais grave é quando aqueles que deveriam preservar a verdade atraem. E a corrupção, nesse caso, se torna ainda mais profunda. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer é um líder cristão, por exemplo, se tornar um praticante de pecados proibidos pela palavra. A pior coisa que pode acontecer é um líder cristão que deveria ensinar a palavra, praticar aquilo que ele deveria praticar, né, o pecado que ele deveria condenar. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, quando um adúltero sem lei, né, sem a palavra, ele comete adultério, ora, um pecador, o que se espera dele? Pecado. Mas quando um líder comete um adultério, por exemplo, o que o apóstolo Paulo quer dizer é que isso se torna muito pior, é uma condenação muito pior. Por quê? Porque não se espera isso dele, espera-se dele santidade, espera-se dele moralidade, espera-se dele exemplo, espera-se dele defender o casamento, lutar pelo casamento, e ele vai lá e destrói, né? Ele destrói o casamento, ele age contra. Então eu quero trazer aqui 4 proposições, 4 pontos importantes a partir desse texto. Primeiro aqui, a cultura formada pela palavra de Deus glorifica a Deus. O verso 17, verso 8 diz assim: porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo escrito na lei. Ele começa dessa forma, ele começa dizendo que aquele que repousa na lei, ele se gloria em Deus. Por quê? Porque a lei vem de Deus. Então, quando ele diz, tu tens por sobrenome judeus, repousas na lei, aqui judeu, ele não está falando apenas da etnia, né, da tribo de Judá, mas ele está falando da questão religiosa, do judaísmo, né? Ele diz, você tem um nome de judeu. Depois ele vai dizer, nem todos que dizem judeus são de fato judeus, nem todos que dizem israelita é de fato um verdadeiro israelita. Mas Paulo aqui ele descreve um povo privilegiado. É um povo que possui a lei, é um povo que conhece a vontade de Deus, é um povo que deveria discernir o certo e o errado. Isso é mais do que religião, é uma cultura moldada pela revelação divina. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela forma valores, ela forma consciência moral, ela forma a visão de mundo, né, que o pessoal costuma chamar de cosmovisão. Ela forma a visão de mundo, ela aponta a distinção entre o bem e o mal. E na teologia reformada, meus irmãos, nós reconhecemos que a lei de Deus revela o seu caráter e orienta a vida humana. Qual é a distinção da teologia reformada, né, do pensamento reformado dos outros? É que nós valorizamos, nós não desprezamos a lei, né? Nós somos crentes, nós somos cristãos que valorizam e recitam e tem nos 10 mandamentos, por exemplo, a síntese daquilo que nós cremos e daquilo que nós praticamos. Então, quando, por exemplo, as igrejas, ou aquela visão evangélica que diz que os 10 mandamentos não valem mais e que agora ficaram 2, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Na verdade, o que Jesus quis dizer com 2 mandamentos?
amar a Deus e amar o próximo é justamente a divisão dos mandamentos. Do primeiro mandamento ao quarto mandamento é a nossa declaração de amor a Deus. Do quinto ao 10º mandamento é a nossa declaração de amor ao próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo. Isso vai glorificar a Deus. Então, meus irmãos, a teologia reformada, ela valoriza a lei, não no sentido que a lei vai nos salvar. Mas qual é a visão da teologia reformada com relação à lei? É que nós precisamos obedecer à lei, não porque a lei nos salva, mas porque nós temos um Salvador que obedeceu à lei. Então, se nós obedecermos à lei, por exemplo, se fosse só a lei, a quebra de um mandamento só nos condenaria. Mas agora, a quebra de mandamento, se a gente quebra, porque a gente quebra os mandamentos, né? Mas a gente ama os mandamentos, então a gente não quebra os mandamentos, ou não deveria ser, por consciência, por boa vontade, por intencionalidade, né? Quando nós quebramos os mandamentos, nós sabemos que Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos e nós estamos nele. Então, isso é a justificação, né? Jesus nos justifica, porque o que é o pecado? O pecado é a quebra dos mandamentos. Em segundo lugar, meus irmãos, é uma contradição pecaminosa extrema receber, conhecer a palavra e não viver de acordo com essa palavra. Olha o verso 17 até em diante. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és Deus do cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, porém, que ensinas ao outrem e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e roubas os templos. Olha esse resumo aqui. Tu, pois, que ensina ao outrem, não te ensina a ti mesmo. E aqui está um grande escândalo. O povo que deveria a luz, que deveria ser luz, pratica atos de trevas, vive em contradição, ensina, mas não pratica, condena, mas comete justamente aquilo que condena, proclama a palavra, mas transgride a própria palavra. Irmãos, isso revela algo central na teologia reformada. E o que é? É que o problema do homem, o problema do ser humano não é apenas ignorância, mas é pecado no coração. Porque as pessoas fazem as coisas erradas, não é por ignorância, porque há nelas uma condição pecaminosa. O conhecimento da verdade não transforma o ser humano automaticamente. Sem regeneração, por exemplo, sem a obra do Espírito Santo na vida, ele pode conhecer a verdade, mas isso pode aumentar a culpa. Por quê? Porque ele conhece a verdade na sua consciência, mas ele transgride essa verdade por atos pecaminosos. A incoerência espiritual, ela não é uma fraqueza leve, ela é uma corrupção profunda. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que têm o ensino, é por isso que alguém diz, né, a ignorância da palavra, ela é um perigo, né? Por quê? Porque se a pessoa não conhece a lei escrita, né, mas mesmo assim ela vai conhecer, como tanto o Natan, quanto o Alisson, quanto o William falaram antes, há uma lei escrita no coração. Existem leis no mundo todo, né? Até por exemplo, naqueles povos que são canibais, existe a lei. Você não deve comer os amigos, né? Não deve matar os amigos, a família, a gente da própria tribo, né? Do próprio clã para comer, tem que matar
comer os inimigos. Há um código de ética ali, estranho para nós, mas de onde vem isso? Vem da consciência, vem da lei de Deus escrita no coração. Esse pessoal é salvo? Não, óbvio que não, porque eles não foram eleitos para praticar a justiça. Eles não foram eleitos para praticar a justiça. Eles são reprovados, eles são réprobos, eles foram deixados, como o apóstolo Paulo diz, antes, na pregação do Alisson, que ele falou isso, eles são deixados sem o conhecimento objetivo da verdade. Por isso eles não praticam, eles foram deixados nas trevas. Mas esse povo aqui não, esse povo foi iluminado. É por isso que lá em Romanos, o autor aos Romanos vai dizer que é impossível que aqueles que foram um dia iluminados e que provaram o dom celestial, que provaram as coisas eternas, que receberam essa luz divina, e se eles voltarem atrás e negar tudo isso, não há chance de salvação. Por quê? Porque eles foram iluminados. Esses personagens aqui, os judeus aqui da época, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eles foram iluminados. Eles foram instruídos. Desde o ventre da mãe eles ouvem a palavra. Mas aí eles crescem e praticam justamente o contrário. Por isso, meus irmãos, em terceiro lugar, a cultura dos povos, ela é gerada pela mentalidade pecaminosa. O verso 23 diz: desonras a Deus pela transgressão da lei. É uma pergunta aos judeus conhecedores da lei. Agora, os outros povos, eles não receberam a lei. Eles não receberam a revelação. Então, quando a palavra é ignorada na prática, outra cultura toma o seu lugar. E que cultura nasce então? Aí que nós temos o relativismo moral, a hipocrisia religiosa, a normalização do pecado. Então, meus irmãos, por exemplo, hoje existe muito pregador, eu não gosto muito da palavra hoje em dia, Parece que antigamente todo mundo era o mundo perfeito, Era uma cultura perfeita. Não, hoje em dia é meio complicado, não uso muito a palavra hoje em dia, mas hoje, a gente vê, não que isso não existisse antes, sempre existiu, mas hoje a gente vê pregadores se tornando muito populares, que conhecem a palavra, e eles negam a palavra para poder justificar pecados da cultura que os trata bem. Então, por exemplo, o que eu faço para ser um pregador e ser convidado para um podcast famoso, para falar a artista, para ser convidado para festas, para aparecer na TV, para aparecer em programas culturais relevantes? O que eu faço? Eu nego. Eu renego a palavra e apoio então a cultura. Aí eu relativizo as coisas. Aí outro dia teve um desses famosos pastores, num podcast, e ele se preparou muito bem para isso, porque a pergunta, eu acho que sempre é mandada antes, por exemplo, a questão do afeminados. Por exemplo, homens afeminados, o que significa? Aí ele citou uma autora que estudou o grego e que disse que a palavra original ali para homens afeminados é homem que é mandado pela mulher. O que significa homens afeminados? É aquele homem que era mandado pela mulher. Então, na cultura grega, isso era na cultura antiga, isso era meio complicado. Era aquele homem que não era, que agia de forma delicada, Então, o que acontece, meus irmãos? Eles fazem um amaciamento do texto bíblico para poder justificar os seus pecados. Essa cultura, meus irmãos, ela não nasce da falta de informação.
mas ela nasce da rejeição deliberada da verdade. O homem cria uma nova moral para justificar o seu pecado. Na prática, isso é rebelião contra Deus. Onde a palavra não governa, é o pecado que governa. É por isso que os artistas que antes eram evangélicos, né, que antes cantavam letras bíblicas, hoje faz um mix, né, entre uma linguagem religiosa e uma linguagem secularizada. Por quê? Porque a cultura manda, né, que se sonhe com um mundo sem religião. Lembra da música do John Lennon, né? Imagine um mundo sem religião. Esse é o sonho, né? Um mundo sem muros, sem religião, sem religiosos. Porque a religião perturba, né? A religião perturba. E, em quarto lugar, meus irmãos, quando, e aqui vem o meu ponto mais importante, que é a síntese do texto todo, quando o povo de Deus corrompe a cultura, há um colapso moral. O verso 24 diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aqui nós chegamos ao ponto mais grave. Não é apenas o pecado do mundo que corrompe a cultura, é o pecado do povo de Deus. Quando aqueles que deveriam combater o pecado praticam o pecado, normalizam o pecado e vivem em hipocrisia, o resultado é devastador. E a cultura se torna ainda mais maligna. Pensa, meus irmãos, nas centenas de casos, né, que a gente vê de homens pregadores da palavra, mas que profanam, né, a igreja que eles deveriam cuidar. Eu lembro que lá no final dos anos 80 existia um pastor, um pregador muito famoso em Porto Alegre, uma igreja muito conhecida, a igreja até se tornou espaço de utilidade pública, né? Não sei se é esse o termo, mas de Porto Alegre, pelo trabalho social gigantesco que eles faziam em um dos morros aqui de Porto Alegre. E esse pregador é muito conhecido. E um dia ele foi pregar em Minas Gerais. Quando ele estava voltando, ele foi preso pela Polícia Federal no aeroporto. Por quê? Porque ele havia abusado de dezenas de mulheres da igreja e dezenas de adolescentes da igreja. Foi preso, ficou muitos anos preso, teve que abandonar, claro, o ministério. Só que isso nos anos 80 foi um impacto muito grande. Mas hoje, meus irmãos, a gente vê essa notícia, né, praticamente diariamente. Tu vê a notícia. Vocês lembram do caso, há 2 meses atrás mais ou menos, que um pastor morreu num motel? Vocês chegaram a ver, né? E que ele era um cara muito conhecido e que tinha uma pregação muito rigorosa contra o adultério. Aí vocês vejam que, neste caso, é um escândalo. Mas aí eu vi muitas vozes defendendo: quem não cai, caíra do homem. Vocês estão julgando alguém que caiu. Não, isso não é uma queda, isso é um pecado deliberado. O adultério, por exemplo, a pessoa não cai na cama da outra pessoa, ela decide, ela tem um trajeto, ela pega um Uber, ela pega um carro, ela pega, né? Lá em Erechim a gente morava, era uma cidade de bastante adultério. Qual era o esquema que se fazia então? Tinha um shopping, um mercado, um estacionamento no subterrâneo, né? Então o que acontece? As pessoas, né, os casados, mulheres e homens, iam lá, deixavam o carro lá embaixo e daí saíam no outro, né? Pronto, ninguém descobria, mas era comum esse, né? Claro que depois hoje todo mundo sabe como é que são os esquemas, né?
Por quê? Porque as pessoas elas tentam justificar. Daí até que um dia um pastor praticou adultério com uma vizinha. Ele chegou na reunião e disse: irmãos, o diabo me derrubou. Só que o nosso conceito aqui, meus irmãos, não é que o diabo derruba. É que eu decido pecar. O pecado não é digamos assim, o diabo que derruba. É a pessoa que decide. A pessoa decide, é uma decisão moral, meus irmãos, a prática do pecado. Então o resultado quando um crente, um cristão, conhecedor da palavra peca, é devastador. Porque aí a cultura se torna ainda mais maligna. Por quê? Porque a referência moral desaparece. A luz se apaga, o testemunho se perde, meus irmãos. Na linguagem reformada, a igreja perde a sua função de ser sal e luz do mundo. Porque quando a igreja se corrompe, o mundo não encontra redenção visível. Por isso ele diz: tu que ensinas a alguém, não te ensinas a ti mesmo? E aqui Paulo então expõe essa contradição: ensinam, mas não praticam. Condenam, mas cometem o que condenam. Proclamam, mas vivem diferente. Essa é uma contradição muito destrutiva. Quando a palavra, meus irmãos, não molda a vida, a religião se torna máscara. Então, por isso que eu disse antes, na perspectiva reformada, isso revela um coração não regenerado, um conhecimento externo sem transformação interna. E a incoerência espiritual, ela corrompe a cultura ao redor. Então não basta conhecer a verdade, é preciso viver segundo a verdade. O nome de Deus é blasfemado por vossa causa, o apóstolo fala. O problema aqui não é apenas o pecado em si, mas o impacto, que este pecado causa na cultura. Onde o cristão devia estar sendo resistência, ele está aderindo à cultura. Quando aqueles que deveriam praticar a santidade, que deveriam combater o pecado, eles praticam, eles às vezes não apenas praticam, mas toleram ou escondem. O resultado disso é devastador, porque Deus é desonrado, diz aqui o texto. O evangelho é desacreditado e o mundo se escurece ainda mais. Por quê? Porque aqueles que deveriam oferecer a redenção oferecem apoio, oferecem defesa, oferecem, como a gente diria, passam pano. Uma cultura caída se torna ainda mais sombria, porque a ausência de santidade no povo de Deus remove o sinal de esperança no mundo. Então a infidelidade do crente, meus irmãos, obscurece a glória de Deus no mundo, e a nossa vida, ela pode aproximar as pessoas de Deus ou afastá-las definitivamente. Então, meus irmãos, esse texto é uma denúncia e ao mesmo tempo é um chamado a praticarmos a palavra. Deus não nos deu a sua palavra apenas para conhecer, mas para viver. E a verdadeira fé, ela produz uma cultura de santidade, integridade no oculto. Famosa frase, quem é você quando ninguém está vendo? Coerência na prática e fidelidade diante de Deus. Um dia, conversando com a Carol, depois de uma mensagem que ela ouviu lá, ela disse: sabe o que é a coisa mais terrível que pode acontecer? Sabe o que é a verdade mais terrível que a gente pode saber hoje? É que Deus vê tudo. É que Deus nos vê. Deus está vendo, a gente até brinca, Deus está vendo. Tem uma frase quando os filhos saem: onde tu está, Jesus está vendo. Isso não é uma coisa assim, não, isso é uma coisa terrível.
Então a igreja é chamada a ser uma comunidade onde a verdade é visível. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aqui, como capela missional, como igreja, e muito mais agora que boa parte dos irmãos estão se aprofundando, né, nas escrituras por meio de uma formação. Irmãos, a nossa responsabilidade aumenta muito, porque nós não podemos voltar atrás. Então, para finalizar, eu quero trazer aqui quatro caminhos para que a gente examine. O primeiro examine a sua coerência espiritual. Você vive o que confessa? Porque a nossa confissão é linda. Só hoje aqui nós recitamos um catecismo histórico, os 10 mandamentos. Daqui a pouco nós vamos recitar o credo apostólico, daqui a pouco nós vamos recitar a oração do Pai Nosso. A coisa que está faltando ainda, Alisson e Natan, é o final do culto com Amém Tríplice, né? Podemos providenciar, né? Que é uma identidade reformada do culto também, né? O Amém Tríplice. Mas a gente tem uma confissão lindíssima. Mas qual é a coerência? A gente vive isso, a gente confessa, a gente vive o que confessa. Como está o nosso índice de piedade na vida, no mundo? Segundo caminho que eu quero examinar com vocês: valorize a palavra como formadora de vida, não apenas de pensamento. Valorize, né, a palavra como formadora de vida. Incuta isso incutir, que palavra, né? Incute, palavra de responsabilidade. Incuta isso na mentalidade dos seus filhos, por exemplo. Ontem ainda, né, a gente conversava com uma pessoa que essa pessoa disse: a gente conviveu com um determinado pessoa, né, filho de crente, já com seus, 5, 7, 8, 9 anos, já a idade de ler, que filho de cristão, mas que não foram ver um filme e a criança não sabia quem era Jesus, por exemplo. Não sabia. Já pensou nisso? Incuta na mentalidade dos seus filhos essa palavra como formadora de vida. E aí, meus irmãos, é claro que, por exemplo, aqui na igreja, tem alguns irmãos que são adeptos, né, do ensino em casa, outros não, né? Mas, num caso e no outro, a gente precisa ter uma prática: incutir na mentalidade dos filhos a palavra de Deus. Isso funciona, meus irmãos, porque a palavra é mais poderosa. Se a gente ensinar a palavra, formar nossos filhos com a mentalidade da palavra, a mentalidade da palavra, ela tem um poder, que é a palavra de Deus, mais poderosa que a cultura lá fora. Terceiro, rejeite a hipocrisia religiosa, porque ela destrói o testemunho do Evangelho. Ou seja, não misture, aqui vai uma questão também importante: não misture a pureza do Evangelho, da palavra, com coisas de fora, com ideologias de fora. Não acrescente nada. O Evangelho é suficiente, a palavra é suficiente. E por último, meus irmãos, busque uma vida de santidade real, busque uma vida de piedade real, seja viva como uma família piedosa, como uma casa piedosa. Valorize, por exemplo, o domingo como o dia do Senhor. Hoje, inclusive, vai ter uma postagem lá no Instagram sobre isso, né? Valorizar o dia do Senhor, o domingo, como o dia de prioridade do culto, um dia não secularizado, um dia da religião, o dia da igreja, o dia da palavra, o dia do Senhor, o dia de cultuar, o dia de santificar. A gente santifica a nossa semana santificando o nosso domingo. O nosso domingo é precioso, o nosso domingo é glorioso, o nosso domingo é tudo, meus irmãos. É o dia da semana onde nós escolhemos
para dizer, olha, a minha prioridade máxima é cultuar a Deus, é me reunir com a igreja, é levar a minha família para a igreja, é levar a minha família para cultuar. O domingo é esse dia, meus irmãos, onde a glória de Deus vai ser visível para nós, porque nós nos reuniremos com os irmãos, nós cultuaremos, desde a noite. Ontem à noite eu estava pensando no meu look, essa camisa eu estou estreando hoje, né, no meu look. Eu pensei, amanhã vai estar frio, eu vou de paletó, vou me sentir todo bonito, vou botar um gel no cabelo, vou me perfumar, vou pegar a minha família, né, e eu vou cultuar, e amanhã eu vou pregar. Então é glorioso, e vou participar da ceia do Senhor, e vou recitar o credo, e vou recitar o Pai Nosso, e vou recitar os 10 mandamentos. Amanhã eu vou cultuar. O domingo é o nosso dia, é o dia do Senhor, é o dia da igreja, é o dia que a gente prioriza tudo no que se refere ao Senhor. Eu vou cultuar. Deus seja glorificado. É o dia que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Valorizar o domingo, meus irmãos. Isso traz glória para a nossa família. Porque isso glorifica a Deus, meus irmãos, nossa família, glorificando a Deus. Isso é maravilhoso, isso é precioso, isso é glorioso. A minha família cultua a Deus, os anjos cultuam a Deus, a minha família cultua a Deus. O domingo é precioso. Amém? Busque a vida centralizada, porque a cultura do reino começa no coração regenerado. Quando a verdade é apenas conhecida, a cultura se corrompe. Mas quando a verdade é vivida, a santidade transforma o mundo. Mas a nossa igreja é pequena, assim, número de gente, né? Mas, meus irmãos, nós podemos impactar. Nós podemos impactar muita gente por através do nosso testemunho. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: tem muita gente ligando a igreja. Tem um evento, isso não é uma igreja. Pois eu quero dizer, isso é uma igreja. Nós somos igreja. A igreja una, santa, católica e apostólica. Igreja católica, no sentido de catolicismo, igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos praticar a palavra. Esse é o meu convite para vocês. Pratiquem a palavra. Amém. Senhor, muito obrigado pela palavra, porque estamos cultuando, porque a tua presença, Senhor, entre nós, ela é verdadeira. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Nós bendizemos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Nós exaltamos o Senhor. Bendito seja o Deus que nos abençoa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ter nosso momento de arrependimento dos nossos pecados, não apenas arrependimento, mas de confissão dos nossos pecados. Por meio de uma oração silenciosa, nós vamos confessar nossos pecados e ao mesmo tempo nos apropriar dos benefícios do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. A palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ore a Deus, presente seus pecados, confesse seus pecados e também se aproprie do perdão, que é a promessa do Evangelho.
Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela justificação por meio da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos perdoados por meio da obra de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção sobre o cálice. E ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos declarando a nossa fé na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. E por isso hoje nós queremos declarar que nós cremos no sacrifício de Jesus, nós cremos no perdão dos nossos pecados e nós cremos que a morte do Senhor nos justifica. E por isso nós podemos declarar hoje que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Graças a Deus. Convido todas as famílias, para vir à frente, pegar o pão, o cálice e depois a gente comer e beber juntos. Amém.
louvado, Deus seja glorificado. Meus irmãos, recitem comigo o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a declaração de fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como? Graças a Deus, louvamos o nome do Senhor. Louvamos o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Orem comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bebam, meus irmãos. Louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. Adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos, nosso momento de intercessão, antes de encerrar nosso culto, meus irmãos, nosso último ato do culto.